Olá, alunos! Voltando então aos estudos de história, onde nós começamos aí na unidade 4, falando sobre o tema da África para o Brasil. Nesse primeiro momento que fizemos o estudo, falamos sobre o lado de lá do Atlântico. Apresentamos para vocês algumas imagens, né, algumas pinturas aí feitas por artistas de períodos diferenciados aí, retratando então a população escravizadas que foram trazidos para o Brasil. E chegando ao Brasil, então, eles trabalhavam de várias formas, trabalhavam nos canaviais, nos engenhos, né, e serviços domésticos e outros mais. Então, hoje nós vamos retomar, então, dando continuidade a esse estudo, na página 52, falando sobre do lado de cá do Atlântico. Nessa página aí, nós temos aí os africanos trazidos ao Brasil em navios negreiros. Mulheres e crianças eram transportadas em compartimentos diferentes daqueles em que ficavam os homens. Essas viagens aí tinham péssimas condições. Os africanos ficavam acorrentados e amontoados no porão. E a travessia durava meses. E eles ainda sofriam com a alimentação escassa, os maus tratos, as sujeiras e as doenças. Muitos morriam no trajeto. Nós temos aí uma representação de um navio. Navio esse que recebeu o nome de navio Negreiros. Nós temos então a representação desse navio aqui, que vocês podem observar aí nessa página aí. E nós temos algumas figuras representando o corte desse navio. Na figura A aqui, então, nós temos aqui a cabine, né, de comando desse navio. Na letra B, nós temos o porão do navio, onde guardava os mantimentos, né, para fazer a alimentação, né? Era o porão, então, abastecia os alimentos, eram guardados nessa parte do navio e outras coisas mais, né? Que eles levavam nessas viagens que demoravam meses, água e outras coisas mais. Aqui, ó, esse pedacinho aqui, em detalhe, nós temos aqui os compartimentos dos escravizados. Veja bem, como que esses escravizados eram transportados da África para o Brasil. Para caber mais e mais escravos dentro desses navios, então eles colocavam sentados um bem pertinho do outro para caber mais escravos. Quanto mais escravos trouxesse para o Brasil, maior era a rentabilidade daqueles que faziam o tráfico negreiro. Então vocês têm aqui um pequeno detalhe mostrando aqui alguns escravizados. Aqui do lado também a mesma figura mostrando esse mesmo compartimento aqui do navio com os escravizados. Então aqui, ó, eles vinham praticamente amontoados aqui nessa região aqui desse navio. Então, o mercado de escravizados. Os africanos, então, escravizados, sobreviviam, né, a essa viagem, eram encaminhados ao chamado mercado de escravos, onde aguardavam para ser vendidos. No século XIX, esse local do Rio de Janeiro era conhecido como Mercado do Valongo. Ficou conhecido, então, aqui no Brasil, onde se vendiam esses escravos, porque na verdade essas pessoas que eram escravizadas, trazidos da África, eles eram vendidos. Havia um comércio de seres humanos, né? Podemos dizer assim, um comércio de seres humanos escravizados. Veja a descrição. Nós temos a descrição aqui na página 52. Essa é uma descrição feita pelo alemão que esteve na cidade em 1832. Depois de pagar por cabeças determinada tarifa, que
produz uma renda valiosa para o governo, estes escravos são expostos à venda como mercadoria em uma rua apropriada chamada valongo, onde se examina durante a escolha cada parte do corpo e observa rigorosamente se os escravos não estejam atacados de moléstias de pele ou males incuráveis. Então veja bem, isso aqui demonstra que para que o proprietário desse escravo, né, que comprava esse escravo, que escravizavam, transportava esses escravos da África para cá, para vender aqui no mercado, ele passava por uma análise, né, para ver se não tinha algum problema de saúde, né, se tinha condições realmente para enfrentar o trabalho. Só depois, então, a pessoa comprava esse escravizado. Na página 53, vocês têm uma atividade para vocês responderem. Vocês vão ler as questões aí, eu vou deixar a cargo de vocês, para vocês interpretar sobre o assunto, e vocês vão fazer essa atividade da página 53. Na página 54, fazendo história. Na página 54, aqui nós temos um conto africano. Isso é um conto africano que vocês vão ler também. É um conto de história de animação. E vocês vão fazer a leitura dele e responder as atividades também na página 55. Faça a análise do texto, analise também das imagens que tem aí para ser respondida na página 55. Na página 56, vamos voltar a falar também sobre o açúcar, né? Nós já falamos sobre a cana-de-açúcar no início da colonização, e aqui nós vamos retomar esse assunto falando sobre a riqueza do açúcar no Brasil. Então nós temos aí uma pergunta para vocês responderem. Na sua opinião, quem plantava, colhia e moía a cana-de-açúcar, depois encaixotava e carregava açúcar até os navios do Brasil do século XVI? Quem é que fazia esse trabalho, né? Então, no século XV, Portugal já havia conquistado a costa ocidental da África e de lá trouxera a experiência com os engenhos de açúcar e a mão de obra escravizada. Os primeiros engenhos de açúcar surgiram no Brasil a partir de 1532, quando os portugueses deram início oficialmente à colonização e ocupação do território. Nesse ano foi fundada a vila de São Vicente, o primeiro núcleo de população estável na colônia portuguesa. Até 1548 foram implantados 6 engenhos nessa comunidade. Só para vocês terem uma ideia aí, que a região de São Vicente, né, fica aí próximo à tão conhecida grande metrópole paulista, né, que é São Paulo. Então, nós temos aqui essa imagem aqui para vocês estarem analisando, né? Brasil, centros produtores de açúcar no século XVI e XVII. Aqui mostrando aqui os produtores de açúcar nessa região. Produção de açúcar e trabalho escravo. No século XVI, o tráfico de africanos para o Brasil aconteceu ao mesmo tempo em que os donatários instalavam os primeiros engenhos na colônia. Portanto, a produção de açúcar e o trabalho escravo permaneceram ligados durante muito tempo. No final do século XVI, o açúcar já era considerada a principal riqueza produzida no Brasil colonial. A palavra donatário tem o significado dela aqui, né, explicando o que era donatário: pessoa de confiança do rei que recebia uma doação de uma capitania hereditária. Os escravizados não eram tratados todos da mesma forma e podiam realizar tarefas distintas. Os recém-chegados da África eram chamados de
boçais, enquanto os ladinos eram aqueles que já entendiam e falavam a língua portuguesa. Os escravos nascidos no Brasil desempenhavam as funções consideradas melhores, como as tarefas domésticas e as de supervisão. Leia a seguir um texto dos historiadores Mário del Priore, de Renato Pinto Venâncio. Então, aqui nós vamos fazer uma leitura, né, desses textos aqui. Fazer a leitura desse texto, desses historiadores, Mário del Priore e Renato Pinto Venâncio, sobre como alguns escravizados conseguiam comprar sua liberdade. Então, aqui um relato então desses historiadores. Eles achavam que os africanos davam-se o trabalho mais árduo. Em contrapartida, muitos recebiam em usufruto parcelas de terra onde podiam cultivar, nos finais de semana e feriados, produtos agrícolas mais tarde revendidos. Tal comércio, ainda que pequeno fosse, permitiu a alguns comprar a própria liberdade. Então, usufruto, que vem a ser isso, né? Direito de utilizar um bem que pertence a outra pessoa. Então, eles tinham direito, né? Aos africanos aí davam então trabalho mais árduo e, como diz aqui, em contrapartidas, muitos recebiam em usufruto parcelas de terra para ser cultivados. Então, eles recebiam os escravos e, para isso, recebiam terras para ser cultivadas. Na página abaixo, na página 57 aqui, nós temos uma imagem, né, aqui representando aqui a imagem de um engenho. Essa aí é uma pintura feita por Franz Post em 1661, 1669. Essa pintura aí é óleo sobre tela, né, foi a pintura conhecida assim, pela a forma que era pintada, o material utilizado. Então, por isso chamar de óleo sobre tela. E esse quadro aí, ele tem 1,17 m por 1,67 m. Mas quem lucrava com açúcar? Todas as etapas de produção do açúcar, o cultivo, a colheita e o beneficiamento, exigiam equipamentos caros e muitos trabalhadores. Por isso, a produção do açúcar só era rentável quando feita em grande quantidade. No engenho, a cana-de-açúcar era transformada em mercadoria, o açúcar, que depois de pronta era encaixotada e vendida nos mercados europeus. Os senhores de engenho e os comerciantes eram quem lucrava com esse vantajoso comércio. Durante os séculos XVI e XVII, Salvador, Olinda e Recife cresceram e se tornaram importantes em razão da produção de açúcar. Assim, Portugal manteve por muito tempo o domínio do comércio das especiarias como a pimenta da Índia, o cravo, a canela, entre outros vindos do Oriente, e do açúcar produzido no Brasil. E em seguida, vocês poderão fazer aí as atividades da página 58 e 59. Tenha então um bom estudo e nos veremos brevemente. Até mais.